Quero saudar os amados irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Muriel Santana Lopes. Eu quero relatar o meu testemunho da minha vida espiritual e da minha conversão à sã doutrina. E eu digo que eu quero relatar o testemunho da vida espiritual porque toda a minha vida ela é um testemunho. Testemunho do meu casamento, testemunho de como adquirimos a nossa casa própria. Mas nesse áudio eu quero relatar o testemunho da minha conversão à sã doutrina. E talvez vai ter alguma interrupção durante o testemunho, porque eu tenho um bebezinho pequeno em casa e às vezes tenho que parar a gravação, depois continuar. Peço a compreensão dos irmãos. Irmãos, o meu início na igreja, na casa do Senhor, foi desde muito pequena, porque a minha mãe, ela aceitou Jesus, ela fez a decisão por Cristo. Eu tinha 1 ano de idade. E ela converteu em uma igreja que já foi uma igreja de doutrina, mas que há muitos anos atrás deixou a doutrina. Uma igreja conhecida, uma igreja grande no Brasil, uma igreja de nome e renome. E eu cresci naquela igreja e sempre com muito orgulho de fazer parte daquela placa, sempre muito apaixonada pela placa e pelo ministério, muito mesmo. Defendia com unhas e dentes. Eu me lembro quando eu era criancinha, ainda tinha um restinho de doutrina nesta igreja. Eu usava só saia, não podia usar batom, não usava esmalte. Algumas irmãs não cortavam cabelo. A minha mãe tirava as pontinhas do meu cabelo. E eu cresci nessa doutrina. Na igreja eu era uma coisa, na escola eu era outra, né? Na escola eu queria fazer as coisas do mundo. E sempre tinha muito bullying, né? Com quem era crente. Então os coleguinhas pegavam muito no pé, porque a gente era diferente. Hoje o povo evangélico ele é muito aceito no meio do mundo, porque não tem mais a diferença, então ficou muito misturado. Mas antigamente era muito diferente, os crentes dos não crentes, então tinha essa diferença, então tinha muito aquela de pegar no pé mesmo, né? Mas eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha de ser crente. Mas aí eu fui crescendo, irmãos, fui crescendo, chegou a adolescência e eu escolhi servir ao Senhor. Eu escolhi firmar nos caminhos do Senhor. Só que eu não tinha conhecimento da sã doutrina, então eu vivia daquela maneira, né? Eu comecei a usar calça, comecei a fazer as unhas, comecei a depilar, cortava cabelo, nunca cortei cabelo curto, sempre usei o cabelo longo, mas aparava as pontas. Eu era apaixonada por batons, eu nunca fui muito de maquiagem tipo pó, essas maquiagens assim nos olhos, eu sempre usei pouco, mas o batom era a minha paixão. Aí eu me casei, né? Tive os meus filhos. Aí, em uma certa altura da minha vida, eu já tinha minha filha, eu estava com 20 e poucos anos. O Senhor começou a fazer promessa na minha vida. O Senhor começou a fazer promessa. Uma certa feita ele usou uma irmã, um vaso, e disse que eu era uma pedra bruta, mas que ele precisava lapidar. E aí, continuei a minha vida. Em uma certa feita eu orando ao Senhor, eu perguntei ao Senhor o que Ele tinha para mim, né? O que era o meu chamado e o porquê que eu não crescia, né? Na presença do Senhor, não desenvolvia. Então eu vi um testemunho acerca das novelas que Deus
repudia, né, o crente que assiste novelas. E aí eu parei de assistir novela nessa época. E então o Senhor começou a fazer promessas, queria me usar na palavra, como pregadora da palavra. E de fato se cumpriu, irmãos. Eu comecei a pregar a palavra e assim fui crescendo na igreja, mas ainda não era de sã doutrina. Mas eu pregava, saía para pregar nas outras igrejas, sempre com muito temor. Quando eu ia pregar, irmãos, eu não conseguia passar nada no rosto. E nem assim a minha mente se abria. Procurava vestir adequadamente, mas mesmo assim eu sabia que... Hoje eu sei que não estava de acordo, né? Mas aí eu comecei a sentir algo, né, no meu coração, um vazio. Que se Jesus voltasse eu não estava salva. E eu não entendi o porquê que eu não conseguia sentir a alegria da salvação. Indo para a igreja, pregando, fazendo a obra. Sempre fui muito ativa na casa do Senhor. Eu não entendia o porquê que eu não sentia essa alegria da salvação na minha alma. E eu comecei a orar, buscar o Senhor, perguntar ao Senhor o que faltava, o que estava acontecendo, né? O que eu precisava fazer de diferente. E então, um dia eu estava mexendo no celular, entrei no YouTube e tinha um vídeo, a primeira experiência da irmã Thalia. E eu entrei nesse vídeo, irmãos. E aí foi o divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a acompanhar as experiências da irmã Thalia, conheci o canal do pastor Adenilson Soberto através da experiência da irmã Thalia que ele postou. Comecei a acompanhar também alguma coisa no canal dele. Irmãos, e foi um processo. Foi um processo, não foi tudo de uma vez. A primeira coisa que eu fiz foi jogar as maquiagens fora. Aí as coisas foram acontecendo, eu fui mudando as vestes, porque eu usava blusa sem manga. Eu usava saia justa, saia jeans, né, saia rachada, salto alto. Nunca usei brinco, a minha orelha não é furada. E nem furei a orelha da minha filha também. E aí foi um processo, irmãos. A cada dia que eu ia aprendendo algo, e aí criou em mim uma sede. E eu comecei a pesquisar, e eu comecei a ver testemunho, e eu comecei a ver arrebatamento de pessoas que foram levadas ao inferno, e começou uma sede em mim. E aí cada coisa nova que eu ia aprendendo, né, eu ia modificando. Aí, assim, achei muito difícil duas coisas. Foi a parte da depilação, que a gente é acostumado desde adolescente, né? E a parte do anticoncepcional, porque eu não sou operada. E aí, eu achei muito difícil renunciar. E eu renunciei, irmãos, com 2 filhos. A minha filha está com 13 anos, o meu filho com 10. E eu renunciei e eu orava assim: Senhor, eu não vou pedir para o Senhor cerrar a minha madre agora, porque eu já pequei tanto, que eu não tenho coragem de pedir para o Senhor não mandar filhos. Eu vou pedir que o Senhor faça a vontade do Senhor. Se for vontade do Senhor mandar filho, que seja feita a tua vontade. E tanto aconteceu, irmãos. Eu engravidei, o meu bebê está com 2 meses agora, chama-se Abner. Agora eu tô pedindo ao Senhor para não mandar mais, porque tá tão difícil os dias de hoje, irmãos. São dias tão angustiantes, né, para o servo de Deus. Então eu pedi ao Senhor para encerrar agora com esses 3, né? E aí, irmãos, o meu esposo também, meus filhos, a minha filha, eu não falei nada para ela. Não mandei ela jogar as maquiagens dela fora. Ela mesmo sentiu no coração, jogou tudo fora, jogou as calças, ela usava calça, ela jogou as calças fora. E hoje ela é mais rígida na sã doutrina do que eu, confesso. Ela está mais rígida do que eu na sã doutrina. E aí, através desse tema, eu conheci vários canais, né? Várias pessoas sérias
Igreja Pentecostal do Filho de Deus, Igreja Deus dos Milagres, várias pessoas aí que estão aí pregando a sã doutrina e a gente acompanha, canal da pastora Nadir e vários outros. Amo ouvir a oração do meu dia, é a minha oração favorita, os ensinos, né? Acompanho também o pastor Elder Luemba de Angola, que é uma bênção. Recomendo para quem estiver ouvindo esse testemunho, são ensinos assim preciosos da parte de Deus, que Deus ministra através do seu servo. E aí, irmãos, meu esposo, ele jogava bola, usava bermuda, e eu falava, ele não ouvia, e eu só orava, pedindo ao Senhor que fizesse a obra. E aí, quando nós ouvimos, eu comecei a ouvir o testemunho do Kenzo, pastor Kenzo Atsushi. Acho que é assim que fala, não tenho certeza, é difícil pronunciar. E aí eu falei para ele, né, do testemunho dele, e ele interessou e ouviu. E foi um divisor de águas dentro da minha casa. Graças a Deus. Meu esposo renunciou ao futebol, renunciou às bermudas. E nós fomos renunciando, irmãos. Cada dia que a gente vai achando as coisas que não agradam a Deus, a gente vai jogando fora. Já joguei lençol fora por causa das figuras que estavam no lençol. Já joguei jogo de forro que eu tinha coisas, símbolos satânicos. Joguei DVD de filme fora. E o urso de pelúcia foi... Oh, irmãos, a gente vai aprendendo e vai fazendo a limpeza na nossa casa, né? Graças a Deus, louvado seja Deus. E são muitas outras coisas, irmãos, pequenas coisas que fazem parte da sã doutrina, que a gente foi aprendendo e foi deixando, mas que no momento parece que foge à memória, né? E eu louvo a Deus. Eu ainda estou em processo de libertação, ainda estou em processo de aprendizagem, tenho aprendido, tenho renunciado, a cada dia eu renuncio um pouco mais. Estou muito feliz com Jesus pelo que Ele fez na minha vida. Peço a Deus que traga esse conhecimento aos meus irmãos de igreja, às minhas irmãs, né, que ainda tem a vaidade, ainda pinta cabelo, ainda corta, usa salto alto. É assim, a gente vê, hoje o coração dói, mas a gente entende porque eu estava dessa maneira também. Mas eu não sabia que eu estava em pecado diante do Senhor. Hoje eu sei. E este é o meu testemunho. Como eu disse, tem muitas outras coisas também, mas que no momento que eu lembro de mais importante é essa parte, né? E assim eu agradeço essa rica oportunidade a mim concedida.